Você, hein? Não sei se foi não, mas vamos ter que fazer esse teste assim mesmo. Eu percebo que na infância, grandes clássicos da literatura, por serem histórias mais antigas, me chamavam a atenção, porque eram coisas que tinham sobrevivido, coisas escritas há muito tempo atrás e as pessoas ainda eram apaixonadas até hoje. E certamente eu entendia por quê. Histórias como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga, eram histórias que inconscientemente tinham algum ensinamento que me faziam aprender e eu gostava. Essas histórias até inclusive tinham uma lenda tão forte que faziam a gente, como criança, acreditar que não eram só histórias contadas ou essas coisas. Eram histórias reais. Quem nunca aí imaginou que o Peter Pan realmente tivesse existido, que fosse real? Só que eu comecei a me desafiar um pouco mais. É claro que eu fui diversificando os meus assuntos e é claro que eu não entrei de cara nos livros através dos clássicos. Eu lia muitas coisas diferentes, porém eu nem sempre tinha tempo para ler. Dever de casa, uma certa rotina como criança, aquelas coisas todas, faziam a gente até esquecer um pouco. Eu, pelo menos, me esquecia muito de ir até a biblioteca e pegar um livro e voltar para casa e ler. Nunca cheguei a terminar um livro e ler e voltar para a biblioteca. Ou porque eu não tinha tempo ou porque eu me esquecia. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu era criança e eu queria aproveitar a infância e acabou. E nem sempre tinha tempo para as coisas e eu também nem sempre tinha cabeça para me lembrar de pegar algum livro. Então não é novidade para ninguém aqui no canal que o meu interesse pela literatura, por ler mesmo, por ter meus livros dentro de casa, é um interesse muito recente. É um interesse recente. Quando eu finalmente comecei a pegar os livros na biblioteca e me tocar que eu tinha que devolver eles, eu ficava triste. Então eu pensava, eu quero ter os meus próprios livros para eu poder ler a hora que eu quiser. E realmente funcionou comigo. Tem muitas histórias que eu sou apaixonada, que estão lá guardadas, e a maioria delas são clássicos da literatura que eu amo. Só que existem alguns assuntos específicos, porque eu não gosto de procurar certos assuntos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de ler muitos romances. Eu resolvi me desafiar um pouco. Como na infância, que eu fui atrás de histórias mais difíceis, eu comecei e decidi que eu vou atrás de histórias que eu não costumo ler. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro. Orgulho e Preconceito, para mim, eu já tinha assistido o filme várias vezes, eu amo o filme, mas eu achava que era uma história tão... Eu via muitas críticas negativas em relação ao livro. E eu ficava me surpreendendo, falava, nossa, mas é possível uma autora ser tão bem falada e tão criticada ao mesmo tempo? É mais em questão a essa história em que as pessoas sempre diziam, ah, porque no livro o fulano vai só na casa do fulano, toma chá, ou então é troca de cartas. Eu devo dizer que, na minha humilde opinião, eu não concordo. A gente tem que se lembrar que não existia internet nem celular nessa época. Então eu gosto muito do contato humano que aparece aqui, porque você realmente demonstrava que você se importava com o fulano, porque você ia até a casa dele ver ele. O fato da Elizabeth ou de qualquer outra pessoa precisar ir na casa de algum fulano, ou comer ou beber, tudo que eles fazem aqui tem um motivo. Acontecem coisas, se você parar para perceber. Não são coisas banais, não são coisas só de rotina, não é alguém que está dizendo que vai na casa do fulano porque tem que ir. É alguém que está indo na casa do fulano porque aquilo vai fazer parte da história, vai aparecer lá na frente, precisa haver esse contato, essa relação da Elizabeth se relacionando com os outros personagens, aonde ela fala alguma coisa que vai se mostrar ou verdadeira ou falsa ali na frente. Eu gosto muito que o Sr. Darcy, ele realmente não é o protagonista da história. É a Elizabeth e as irmãs dela, e a relação dela com as irmãs dela. Ainda mais para uma história dessa época, eu tenho certeza de que a Jane Austen não precisa de ninguém dizendo que ela fez um ótimo trabalho, porque ela sabe que ela fez um ótimo trabalho. É uma história muito diferente. Se você for pegar outro clássico escrito nessa mesma época, você vai ficar surpresa com o fato de que as mulheres não tinham falas. E as falas que elas tinham era para apoiar alguma pessoa específica, alguma outra coisa que estava acontecendo. E aqui não, aqui tem a protagonista e o Sr. Darcy só aparece quando ele tem que aparecer mesmo. É uma coisa muito única, é uma coisa para essa época que, meu Deus, que visão! Qualquer mulher ia pegar esse livro e ia se identificar, ia ficar pensando, nossa, eu nunca li uma coisa assim, porque isso era uma outra época. Mas não é porque era uma outra época que a gente não pode se identificar nos dias atuais. Essa história, ela nos mostra como a relação de pessoa entre pessoa,
o que era considerado apropriado ou não, uma série de rituais e coisas costumeiras que as pessoas costumavam fazer que a gente não faz mais hoje, mas que será que realmente a gente deveria ter perdido tudo isso? Não que a internet e os meios de comunicação que a gente tenha hoje não seja uma salvação, na verdade é. Porque você consegue se comunicar com pessoas que você adora que estão longe. Mas isso aqui é tão inspirador e único. Eu honestamente acho que a forma como esses personagens aparecem aqui faz com que você se apegue a eles. Você se apega de verdade. Você sabe quem você quer seguir até o final. E a gente quer seguir a Elizabeth até o final. Quer saber o que ela vai decidir. Porque é uma questão de estar sempre vendo e ouvindo. Você tem que prestar atenção nas conversas para você entender como ela vai pensar até o final da história, se aquilo vai se modificar ou não. Então eu realmente não me incomodo com o fulano, indo na casa do fulano e conversando com o fulano e voltando, porque realmente aquilo tem um propósito. Aquela parte ali tem um propósito, ela não só aparece, até porque tem coisas que não aparecem, mas são faladas. Então é por isso que se deve prestar bem atenção no que os personagens estão dizendo nessa história. Como vocês podem ver, eu tô muito no comecinho, mas eu tô pegando tanto, assim, tanto amor, que eu não consigo parar de ler esse livro. O Sr. Darcy, ele tem um tom, até parece um pouco no início, que ele foi feito pra gente pensar como a Elizabeth, odiar ele. Quando você chega um pouco mais a fundo, você começa a pensar, dá um negocinho atrás da orelha, você fica pensando, será que é isso mesmo? Será que esse personagem é tão odiável assim? Tem coisa aí. Começa a pensar se é tudo isso que está sendo falado. A gente começa a desconfiar um pouco do julgamento da Elizabeth a partir aqui um pouco desse ponto onde eu parei, porque estão falando tão mal sobre ele que você começa a se questionar. Como que uma pessoa pode ser tão bem falada e tão mal falada ao mesmo tempo? O Sr. Darcy, quando ele aparece, ele deixa entendível que você tem que chegar até o final para ver. Ele parece mudar de ideia algumas vezes, mas eu acho que ele sempre pensou daquela forma, e é isso que a Jane Austen quer que a gente veja, que esse homem pensava de uma forma, de um jeito, porém ele vai mudando e se adaptando a uma outra, ele vai se entregando a sentimentos que ele não queria demonstrar, porque há uma diferença muito grande entre ele e a Elizabeth. A diferença de classe, a diferença de homem e mulher. Obrigada, Catarina, por você fazer bagunça. É uma maravilha. Enfim, eu só queria mostrar para vocês um pouco dessas minhas impressões acerca dessa história. Falei aqui num vídeo bem rapidinho. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like. Não esquece de estar comentando e de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e está falando para os seus amigos desse canal incrível que você não pode perder. Obrigada e até o próximo vídeo.